Bom dia, irmão e irmã, Pai Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma semana para a honra e glória do Senhor Jesus. Que seja uma semana maravilhosa na presença do Senhor. Que o Senhor venha nos dar sabedoria. Venha dar sabedoria também aos nossos líderes espirituais, né? Eu tenho notado que a igreja do Senhor tem estado muito morna, não é nem fria, né? Porque na palavra do Senhor diz que o Senhor ele quer que a igreja ou seja fria ou seja quente, né? Mas morna não. Então eu tenho notado, né? As igrejas em nível mundial de uma forma muito fria. Muito fria não, muito morna, né? E que a gente venha orar pela igreja do Senhor para quebrar, né? Todo esse jugo, né? Que não vem de Deus. Que venha dar ânimo, dar sabedoria, dar entendimento, para que os nossos líderes espirituais saibam lidar com os problemas, saibam lidar com pessoas, né? Procure se curar emocionalmente em Deus. Procure se desenvolver pessoalmente para a honra e glória do Senhor Jesus, para o bem da obra de Deus, né? Quebrando todo orgulho, quebrando todo complexo de inferioridade, quebrando toda a inveja, quebrando toda a contenda, toda a desunião, e que a igreja do Senhor venha crescer de uma forma natural, né? Crescer não somente assim em quantidade, né? Em quantidade também, que mais almas sejam alcançadas, mas principalmente se desenvolver em Deus, né? Que a lógica de Deus é um pouco diferente, né? Da nossa. Quanto mais a gente diminui, mais a gente cresce espiritualmente, mais a gente cresce emocionalmente, né? Então que a gente venha diminuir para que o Senhor cresça dentro de nós, né? Essa vontade de ajudar na obra do Senhor, seja na igreja, seja fora da igreja. Esse compromisso com as almas, né? Esse compromisso com o nosso Deus. Então que a gente venha ter essa sensibilidade em nome de Jesus. Que a gente venha colocar os nossos líderes, né? Em nossas orações. E que a obra do Senhor ela não venha parar, que a obra do Senhor ela venha se firmar, que ela venha se desenvolver mais e mais, venha se avivar mais e mais, que o Senhor venha levantar pessoas, meu Deus, para trazer a verdade, trazer a cura, para quebrar, né, todo o mal, curar toda a ferida, em nome de Jesus. A gente vai dar continuidade à nossa leitura, livro de João. Já estamos bem pertinho do final. Hoje é o penúltimo capítulo, capítulo 20. Vamos, né, estar chegando ao final do último livro do Evangelho. Em nome de Jesus, depois vamos estar dando continuidade ao livro de Atos, né, que fala da igreja primitiva. Que a gente venha, né, aprender mais, ver, né, o que foi que nossos irmãos fizeram. Que esse estudo, essa leitura que a gente fez do Evangelho, dos Evangelhos, tenha sido edificante, né, para alguém. Para mim foi bastante, não somente espiritualmente, mas me desenvolveu muito como pessoa. Eu noto que eu estou tendo mais facilidade para me expressar também, né? Então, às vezes o Senhor nos coloca para fazer coisas, né? Não é nem para ter assim um ministério grande, né? Não é, às vezes o Senhor nos coloca para fazer coisas porque Ele quer desenvolver algo em nós. E eu fico muito lisonjeada, muito grata, muito feliz ao Senhor por eu ter iniciado esse projeto, porque eu sei que veio do coração dele, né, para me fazer, para eu me edificar e e se alguém foi edificado, né, foi um bônus, um bônus a mais para mim, uma felicidade a mais para mim, para a honra e glória do Senhor. Então, né, em João capítulo 20 diz assim: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a Pedro tirada e viu a pedra tirada do sepulcro. Foi num domingo. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava,
e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha sido posto sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Essa parte do lenço, as formas que estavam os lençóis, de Jesus, tem um significado muito importante e que a gente vai descobrir quando a gente estuda a cultura judaica. Quando o Senhor ele estava à mesa, o Senhor tinha um servo, que serviam ele. Antigamente, em Israel. Aí a forma que ele colocava o lenço, na mesa, comunicava algo para o seu servo. Então, quando ele estava à parte, se não me engano, ele dizia assim que ele não tinha terminado ainda, que ele ia voltar, que o servo não recolhesse ainda os pratos, os talheres, as coisas, Então, quando o Senhor ele colocou esses lenços, à parte, ele colocou dessa maneira, para fazer essa referência de que ele ainda ia retornar, Então, se você quiser se aprofundar direitinho, fica essa dica também para você pesquisar. A forma que Jesus colocou, deixou os seus lençóis dentro do sepulcro, e o seu significado. Então, versículo 10, continuando, Tornaram, pois, os discípulos para casa, e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Aqui na minha Bíblia, quando ela falou isso, tem um Senhor com S maiúsculo, Mas quando ela falou pensando no S minúsculo, Aí, versículo 16, disse-lhe Jesus: Maria. Ela voltando-se, disse-lhe: Raboni, e quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera estas coisas. Chegada, pois, a tarde daquele dia, primeiro da semana, e fechadas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Pai seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retirados. Jesus aparece para Tomé. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor, mas ele disse-lhe: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: Pai seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados os que não viram e creram.
Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Porém, estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém? Então, este foi o capítulo 20 de João, né, que fala da ressurreição de Jesus. Né, a gente vê, né, que aqui, diferente de outros livros, né, não fala Jesus que encontrou com os servos no caminho para Emaús, né? Então é muito importante a gente ler todos os evangelhos, porque fica mais um entendimento mais amplo. A gente vê também que os relatos existem algumas diferenças às vezes do mesmo relato. Isso pode ser devido na hora da tradução, né, da transcrição. Também é muito importante, né, a gente olhar também no original. Eu comecei um tempo a estudar hebraico bíblico, concluí o curso, né? E é muito, muito bom. Você que tem essa vontade, faça, você não vai se arrepender. Eu também depois fui tentar o hebraico contemporâneo, né? Que é diferente. O hebraico bíblico, as palavras são mais antigas, né? O hebraico contemporâneo não terminei. E aí, é uma coisa que eu também tenho vontade é de... Porque o Novo Testamento é o grego, né? Aí não sei, também não, eu tô evitando me sobrecarregar, né? Mas quando tiver uma oportunidade, né? Eu vou buscar também entender, estudar no original mesmo. Porque no original a gente vê que tem muitas coisas, traduções que colocaram palavras equivocadas, por exemplo, né? E a gente tem um entendimento mais fiel daquilo que realmente aconteceu, né? Então, fica aí algumas sugestões, né, de estudo, de pesquisa. Se por acaso você pesquisar ou já sabe de alguma coisa, alguma curiosidade, né, fique à vontade. Alguma dúvida também, né? Uma dúvida não é sinônimo de fraqueza, é sinônimo, na verdade, de interesse, de querer saber mais, de querer se aprofundar. Então, se alguém tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu vou atrás também de saber, né? E a gente vai se edificar juntos, amém? Então Deus abençoe a sua vida e até a próxima.